todas as vezes que eu faço aqueles cálculos de juros compostos que eu faço por aqui, eu sempre coloco rentabilidades de 0,5%, 0,8% ao mês, 1% ao mês, e aí você percebe que, juntando o tempo com uma melhor rentabilidade, você alcança retornos bem altos. Porém, gente, a maioria das previdências, elas têm o perfil conservador, que vai te retornar próximo do CDI. Isso dá uma rentabilidade atual de 0,15% ao mês. E aí entram muitas coisas aí nesse processo. Então, antes da gente falar dos tipos de previdência, que eu vou falar dos tipos de previdência, eu vou falar dos tipos de tributação, eu vou falar da taxa de administração, o que é a taxa de carregamento, quando a gente precisa ter PGBL, quando precisa ter VGBL, qual a vantagem e a desvantagem. Fiquem por aí que a gente vai falar sobre isso. Mas existe um problema quando as pessoas vão fazer previdência privada. E eu já vi isso acontecer várias vezes, tá, gente? Várias vezes. Antes da pessoa fazer a previdência privada, porque a previdência privada eu estou pensando lá no futuro, né? Então, a gente entende o que da previdência privada? Que é um investimento para o longo prazo. Ali não é uma poupança, tá? A previdência privada não é uma poupança em que você vai acumulando seu dinheiro e você pode resgatar quando quiser. Por quê? Porque tem tributação. Você vai pagar imposto de renda. E quando o imposto de renda é regressivo, se você sacar ele antes do tempo, você vai pagar absurdo, às vezes 30% de imposto de renda. Isso é muito alto. Então, entendam, a previdência privada não é uma poupança. A previdência privada não é um dinheiro que você vai colocar, que você pode retirar quando precisa. E isso é uma coisa que as pessoas erram muito. Por quê? Elas não têm nenhuma reserva de dinheiro e começam a colocar o dinheiro lá na previdência privada. E quando acontece uma urgência, né? O dinheiro, o salário atrasou, minhas contas bagunçaram, aconteceu um imprevisto muito grande na minha vida, né? Aconteceu um problema com o carro e eu não tinha seguro, aconteceu um problema de saúde na família, qualquer coisa do tipo. Aí você lembra e faz o quê? Tem minha previdência privada. E você vai lá e quer resgatar o dinheiro. E como você não entende da tributação, você solicita o resgate. Quando o imposto de renda come lá, aí você, poxa vida, olha o tanto de dinheiro que foi para o imposto de renda. Não estou falando de uma história que eu ouvi só uma vez, não. Eu já ouvi assim, várias vezes. A pessoa coloca lá o dinheiro na Previdência e ela acha que ela pode retirar aquele dinheiro quando ela precisar. Não funciona dessa forma, tá, gente? Então, antes de você ter Previdência privada, tenha a sua reserva de emergência. Por quê? É aquele dinheiro de reserva que é para imprevistos. A sua previdência é para o longo prazo. É a mesma ideia de investimentos. As pessoas falam assim, Suzana, eu posso começar a investir para o longo prazo se eu ainda não tenho reserva? Não, né? Não dá. Você primeiro tem que ter a sua reserva. Então, como a previdência é para o longo prazo, você tem que ter a sua reserva primeiro, depois a sua previdência, certo? Mas a previdência não é um vilão, tá? Não é um vilão. O problema da previdência é que ela não vai te dar o retorno que você está esperando. E a gente vai conversar sobre isso agora. Quais os tipos de previdência que tem? Gente, nós temos 2 tipos de previdência. É o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, é o Vida Gerador de Benefícios Livres. Então, vamos lá. Gente, qual a diferença das duas, né? As duas previdências têm diferença e servem para pessoas diferentes. O que eu já vi muito é assim, uma pessoa, ela tem os 2 tipos de previdência e mais de um. Eu tenho 4 previdências privadas. E aí você coloca um aporte financeiro muito grande a uma rentabilidade muito baixa. E aí o seu dinheiro não rende, o seu dinheiro não multiplica, porque se a sua previdência ela tem uma rentabilidade muito baixa, ou seja, ela é conservadora, é a mesma coisa que você colocar o seu dinheiro no Tesouro Selic, né? Mais ou menos parecido. Ela vai te retornar aí 2, 3% ao ano, né? No máximo, uma renda fixa um pouquinho melhor. Então, 2, 3% ao ano para uma acumulação de patrimônio é muito pouco. Então, a gente tem que buscar aí 8, 10% ao ano. Isso é para que o seu dinheiro trabalhe por você de fato. Então, vamos lá. Eu considero a previdência privada como alguns objetivos. Sabe aquela pessoa que ela não quer aprender a investir? É legal que ela tenha uma previdência privada, tá? Porque se ela não quer aprender a investir, a previdência privada vai ser o investimento dela. Sabe aquela pessoa que ela não tem disciplina nenhuma? É melhor ela ter uma previdência privada. Algumas pessoas que têm empresas, por exemplo, que a empresa dá um incentivo, né, que são aquelas previdências corporativas, é legal também essa pessoa ter uma previdência privada. Aquela pessoa que paga muito imposto, né,
aquela pessoa que paga muito imposto também é legal, ela tem uma previdência privada. O que é o PGBL, gente? O PGBL, você consegue restituir imposto de renda no próximo ano ao dar aplicação. Então, você precisa entender assim, se você paga muito imposto de renda e a sua renda é alta, é legal que você faça um PGBL, principalmente se você fizer a declaração de imposto de renda completa. E se você não entende algumas coisas sobre imposto de renda, converse com o seu contador. Não é o intuito da live falar sobre imposto de renda, e sim sobre as previdências privadas. E aí, gente, por exemplo, vamos dar um exemplo de como isso funciona. Se você tiver uma renda anual bruta, eu vou usar 100 mil reais para facilitar as contas. Se eu tiver uma renda anual bruta de 100 mil reais, tá? Recebi 100 mil reais no ano bruto, né? Sem descontar nada. E você pega 12% disso, ou seja, 12 mil, e vai colocar num PGBL, numa previdência PGBL. Esses 12 mil saem do que vai ser descontado imposto de renda. Então, só vai descontar imposto de renda sobre os 88 mil. Então, todo ano, você tira 12% do que vai ser descontado imposto de renda. E isso vale a pena para quem paga muito imposto de renda. Então, só é limitado a 12% ao ano. Então, não adianta você dizer, eu quero colocar 30 mil na minha previdência de PGBL. Não adianta. Só vai ter esse benefício de tributação quando você colocar só 12%. E como o Guilherme está falando, né? Ele serve como pecúlio, né? O que é? Como pecúlio é que não entra em inventário, né? Ele vai funcionar como um seguro de vida também. Ou seja, quando passa de sucessão e herança, né, em caso de morte, esse dinheiro ele não entra em inventário. E para quem já passou por esses processos de inventário, né, sabe que é um processo bem chato e caro, né? Porque geralmente é 20% que você paga aí de todo o patrimônio você paga de imposto, né? Então, o PGBL ele tem essa vantagem, né, de você ter esse benefício fiscal. Isso é legal, tá, gente? Isso não é nenhum. Você consegue diminuir o que você paga de imposto de renda de forma legal. Só que lá no final você vai pagar imposto de renda sobre o todo, sobre o montante inteiro. Eu consegui juntar 500 mil. Então, o imposto de renda vai incidir sobre esses 500 mil. Depois eu vou falar sobre a tabela regressiva e sobre a tabela de tributação, regressiva ou progressiva. E o VGBL, gente, a diferença é que o VGBL é geralmente para pessoas que têm uma renda menor. Porque a pessoa não paga imposto de renda, né? Para ela, aquela vantagem do PGBL não tem sentido. Então, o VGBL, ele é mais vantajoso para quem tem uma renda menor, né? Para quem não tem muito imposto de renda a restituir, isso traz benefícios para essas pessoas, né? Por quê? Porque ela não tem essa isenção de imposto de renda aí ano a ano. Só que aí lá no final, né, ela tem o benefício de o imposto de renda vai ser cobrado só sobre a rentabilidade, apenas sobre o lucro e não sobre o valor total. Basicamente, a diferença entre elas é essa.